Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Amados, hoje eu vim compartilhar com vocês, de tanto vocês me perguntarem, né, como foi o relato, né, do deserto daquele que saiu de casa, né? Então, se você já gostou do tema, né, e tá doido para descobrir como é se sentir, né, do outro lado, entendeu? Já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo com os seus amigos, tá? Se você é a primeira vez que tá vindo aqui no canal, já se inscreva para não perder, tá? Os próximos vídeos, então ativa o sininho aí das notificações, tá bom? Para não perder nenhum vídeo novo. Amados, então, vamos lá. Né? Vocês estão sempre querendo saber, né, como é o relato daquela pessoa que passou pelo deserto, só que é do outro lado, né? Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho, relatando um pouquinho daquilo que o meu marido passou. Na verdade, ele não tá se sentindo preparado para contar nada disso para vocês. Ele é uma pessoa bem extrovertida, mas nesse ponto ele se torna um pouco tímido e ele não se sente preparado, né, para conversar com vocês aqui. Então eu vim trazer um pouquinho daquilo que ele me relatou, né, daquilo que ele passou para mim, e eu vou passar para vocês como é que foi o deserto dele após o nosso, né, após a gente começar a orar, né, e buscar. Então, como todo mundo já sabe, né, assim eu contei lá no meu testemunho, né, meu deserto começou cerca de mais ou menos uns 2 anos atrás, né, foi quando minha mãe teve um AVC, veio justamente no período em que a gente estava desempregado, nós dois, então passamos por várias coisas, várias tribulações, né, durante esse período, e começou muita família entendeu, intervir no nosso relacionamento, dar pitaco, né, da forma com que a gente deveria ou não agir dentro de casa, e eu querendo que tudo aquilo passasse logo, e como o médico falou que passaria rápido, né, eu achei que deixando pra lá as coisas acontecerem ia melhorar. De início, meu marido me ajudava em tudo, né, como eu já falei pra vocês, e depois ele começou a se afastar porque ele começou a não gostar da forma que a família estava intervindo e da forma que as coisas estavam sendo conduzidas, né. E quando minha mãe saiu daqui, a gente voltou a se aproximar. Quando minha mãe retornou, a gente voltou a se afastar novamente, né. Vieram novamente familiares e tal, e começa aquela coisa toda. Aí foi que o nosso deserto realmente começou a atingir o pico da separação, né? Então foi onde o fato de eu ter ficado a favor da minha família e dos meus familiares, ter me afastado dele porque eu achava que ele deveria estar me ajudando, e pelo contrário, ele estava se isolando de mim, né? Então eu culpava ele o tempo todo pelas suas atitudes, e com isso a gente foi se afastando cada vez mais, né? Então ele foi ficando mais isolado, e por o fato dele estar mais isolado, ele passou a ter mais tempo nas redes sociais, né? Onde o inimigo começou a atuar, né? Ele começou a falar com outras pessoas, né? Outras mulheres. E dali ele começou o relato dele com namoradinhas, né? As mulheres que supriam dele aquela necessidade que ele tinha, né? De carinho, de atenção, né? Ele tem um déficit enorme de atenção, ele é um tipo de pessoa muito carinhosa, muito atenciosa, então ele tinha esse déficit de atenção, e as mulheres começaram a pegar esse ponto dele, né? E ele começou todo aquele carinho que ele dava pra mim, que eu não dava mais, né, devido à nossa situação estar abalada, ele começou a passar esses carinhos para essas mulheres, né? E aí ele começou a trocar mensagens carinhosas, melosas, ousadas, né? E com isso começou a manter esse tipo de relação com essas mulheres.
E depois de um tempo foi quando eu comecei a perceber que a falta dele, a ausência dele perto de mim, né? E o fato dele não tá aguentando mais ali assim estar na minha presença, né? A minha presença começou a ser incômoda para ele. Foi quando eu comecei a buscar dele e aí foi que ele disse que não queria mais nada comigo, né? Que estava apaixonado, sei lá, e na verdade ele nem falou que estava apaixonado, ele só disse que ele não queria mais, que ele queria se separar porque já tinha acabado todo o amor que ele sentia por mim. Foi quando eu entrei no desespero e comecei, né, até eu começar a receber as coisas da forma correta, né, as informações corretas na minha mente, buscar ajuda, porque a gente primeiro entra num desespero sem fim, se humilha, né, e quanto mais eu me humilhava, mais ele se afastava de mim, mais ele se envolvia com as OMs, né, e quando eu comecei a buscar ajuda, né, espiritualmente, comecei a deixar Deus agir, apliquei o deixar ir, né, comecei a buscar em oração, comecei a fazer propósitos, comecei a fazer orações. Ele, na verdade, o seu início, né, assim, ele não tinha saído de casa, porém ele estava até entregando os meus currículos para ver se eu arrumava um trabalho para ele poder sair de casa, porque ele queria ir morar com, né, com a OM. E aí ele começou a me rejeitava, ele não queria falar comigo, entendeu? Falava necessário e esse necessário já entrava em briga, confrontos, né? E aquilo me magoava muito, 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 muito. E eu comecei a buscar cada vez mais em oração. E quanto mais eu buscava em oração, mais a gente brigava. Mas eu não entendia o que acontecia com ele, né? E ele ia passando seus dias, chegando em casa com vontade já de sair, né? E depois, com o tempo, ele começou a não entender por ele estar querendo permanecer em casa, né? Por ele estar querendo se aproximar de mim. E nem ele mesmo entendia o porquê ele queria se aproximar de mim, né? Tava gostoso, tava confortável, né? Ele continuava me procurando e as coisas começaram, né, a ficar melhores, né? Nossa relação íntima começou a ficar melhor, começou a ficar mais gostoso, né, do que era antes, e isso tudo fazia confusão na cabeça dele não tá querendo entender, não conseguia entender, né? Eu quero ir embora, ao mesmo tempo eu quero ficar. E ele não sabia o que estava acontecendo. E às vezes ele começou a comentar com um amigo do trabalho que também é cristão. E ele falou até para ele, né? Se ela está buscando em oração, né, Deus está no controle, Deus está no mover. E foi realmente o que estava acontecendo. Eu comecei a buscar muito em oração. Comecei a fazer vários tipos de propósitos com o Senhor, né? E Deus começou a fazer o mover na vida dele. E até que chegou um dia que ele me pediu para voltar, né? E foi bem difícil, porque ele tomou a iniciativa, mas naquele mesmo dia ele estava conversando com uma mulher, né? E aquilo me machucou muito, porque ele toma a iniciativa, me pede para voltar e continua falando, né, com essa mulher, e isso machuca a gente, né? E aí chegou um ponto que eu mesma já não queria mais, sabe? Porque tava me machucando muito. Ele queria voltar pra mim, mas ele não conseguia largar delas, né? Ele ficava com muito cuidado de falar com elas, né? Eu tô falando, mas ele não cancelava por completo, entendeu? Parecia que tinha mais preocupação com elas do que comigo, entendeu? Então, assim, ele dava muita explicação, muita atenção, muito cuidado para não magoá-las,
mas não estava nem um pouco se importando comigo, se eu estava sendo magoada com esse cuidado que ele estava tendo de não magoá-las, entendeu? E então isso estava me ferindo. E como eu estava me revestindo do poder de Deus, me fortalecendo na palavra de Deus, eu comecei a achar que eu não queria mais aquilo. E que aquilo não era mais para mim. Então eu estava me sentindo mais forte espiritualmente. E eu queria terminar. Porque por eu estar mais forte, eu sabia que eu não precisava passar por aquilo. Ainda que de repente aquilo fosse necessário. Mas eu sabia que eu não precisava passar por aquele tipo de humilhação. Eu não precisava estar sendo humilhada a esse ponto. Eu era a esposa dele. Eu era a mulher que estava do lado dele em todos os momentos ruins que ele passou. E hoje, que ele está bem, a atenção dele era voltada para elas e eu podia ser humilhada. Então aquilo começou a me machucar. Mas ele queria voltar para mim, ele queria ficar comigo. Ainda que algumas vezes ele fosse muito grosseiro comigo, né? Acho que ele nem percebia que ele era tão grosseiro assim, mas o inimigo faz isso com a gente, né? E ele era grosseiro demais comigo. Ele não se importava com a minha opinião, entendeu? A minha opinião era como se ele estivesse machucando ele de alguma forma, acusando ele sobre todas as coisas, entendeu? Eu tinha que ser a mulher super compreensiva. E aquilo tudo era um confronto entre a gente, apesar de Deus estar no controle e eu estar sempre cedendo de alguma forma, porque eu sabia que Deus tinha, né, um mover ali. E aí ele tomou a atitude de a gente conversar com o nosso pastor, e ele contou tudo pro pastor, e a gente voltou. E mesmo assim ainda continuava aquela briga, né, interna. Até que ele começou a ir para a igreja, né? E Deus começou a trabalhar na vida dele, né? De forma diferenciada. E outra coisa que eu vou falar para vocês, que vocês sempre perguntam, né? E sempre querem saber: o cônjuge volta, vai pedir perdão, vai se arrepender? Não, ele não volta dessa forma. Ele não pede perdão. Pelo menos o meu marido nunca pediu perdão. Nunca se arrependeu de fato. Ele sabe que ele está errado. Ele quer consertar os seus erros. Porém, a errada da história sou eu. Ele não acredita que ele está errado. E ele nunca me pediu perdão, gente. Então, eu já vou falando para vocês. Entendeu? Não espera que ele vai te pedir perdão. Isso dói muito. Entendeu? Eu vou falar a verdade, porque dói mesmo. Sabe que eu não minto pra vocês, entendeu? O que eu falo mesmo, né? Então, dói muito, porque eu gostaria de ouvir: eu errei, me desculpa, pelo menos isso, né? Mas nunca ouvi isso, não. Entendeu? Inclusive, até o eu te amo tá difícil de eu ouvir também, né? Assim, o ouvir o eu te amo, né? Hoje, depois de muito tempo, pelo message, né? Mas não ouço eu te amo, não. Pelo contrário, todo dia eu dou boa noite, amor, eu te amo. E ele fala, aham. Entendeu? Mas a gente sabe que isso tudo é obra do inimigo. Apesar de doer. Mas a gente sabe que isso tudo é obra do inimigo, né? O inimigo quer que você desista. No caso, o inimigo quer que eu desista. Ele quer que eu pare de lutar, quer que eu pare com essa obra, né? Enorme que tem aqui em casa, né? Porque se eu parar de orar, meu marido tá perdido, meu marido volta pro mundo, entendeu? E eu não sei nem por quanto tempo que ele viverá, né? Mas é por isso que o inimigo quer que eu pare de orar. E é por isso que a minha obra é muito pesada. Porque o inimigo sabe o poder que ele tem nas mãos.
Porque o meu marido, se tiver nas mãos do Senhor, é uma obra maravilhosa. Mas nas mãos do inimigo também ele é totalmente destrutível. Entendeu? Só que se ele estiver na mão de Deus, ele é uma arma preparada contra o inimigo. E o inimigo sabe disso. Entendeu? Que ele é uma arma apontada para a cabeça do inimigo, fatal. Entendeu? Como aquelas balas de prata que mata o vampiro. Então, meu marido é uma bala de prata cravada, entendeu? Direto no coração do inimigo. Só que se ele estiver no mundo, o inimigo não precisa fazer nada, porque ele mesmo se autodestrói. E por isso que o inimigo não quer que eu ore mais. Por isso que ele fica colocando todas essas coisas na cabeça do meu marido. E todos os dias a gente luta contra o inimigo. Entendeu? Porque o inimigo atenta a todo tempo. Entendeu? Então, assim, não pense, entendeu? Que o outro lado é fácil. Não, não é. Quando a gente começa a orar, Deus começa a agir do outro lado, ainda que eles não entendam. E aí é onde começa a confusão, entendeu? Na cabeça deles, porque eles ficam entre a vontade que eles têm de fazer alguma coisa e a outra vontade que eles não entendem por que ele tá com essa vontade, né? Porque é a saudade da gente, é a falta, é o olhar a gente diferenciado. Só que sempre também tem o inimigo ali atentando, porque não é porque você tá orando que o inimigo vai se afastar da vida do seu cônjuge. Não, e o inimigo vai ficar ali perturbando o seu cônjuge o tempo todo. Para quê? Para ele sair da sua presença, para ele voltar ao pecado, entendeu? E é o que acontece. Só que às vezes a gente desanima, né? Eu ouço muito isso das pessoas e, gente, eu não sou diferente de vocês. Eu também tem dia que eu tô desanimada. Tem dia que eu também não quero mais lutar. Tem dia que eu tô machucada, tem dia que eu tô magoada, tem dia que eu quero carinho, tem dia que eu quero atenção. Você sabe o que é você estar do lado de uma pessoa, da pessoa que você ama, da pessoa que você acabou de reatar, você tá desesperada por um abraço, por um pouquinho de atenção, e essa pessoa não sai do bate-papo, não sai do Facebook, não sai do WhatsApp. É assim. Infelizmente, a pessoa retorna, mas o pecado vem junto. E é uma luta constante. Então não pensa que o teu cônjuge está voltando e vai ser tudo diferente. Que não. Você pode perguntar quem quer que voltou para o seu cônjuge, que não é dessa forma. Entendeu? O cônjuge retorna para casa, mas o pecado vem junto. E aí você tem que lutar para quebrar aquele pecado. Entendeu? Aí você olha ali, aquela pessoa tá ali, aí você pega e fala assim: ah, me dá um abraço. Caraca, você também é chata pra caramba, hein? Toda hora. Pô, eu não tô aqui. Tá assistindo falta de quê? É assim. Então, não fica na aflição, entendeu? Só mantenha crendo em Deus. Creia, porque Deus vai fazer a obra por completo. Só que o tempo é dele, não é o nosso tempo. Por mim, é lógico, né? Que eu queria terminar esse vídeo com meu marido na minha frente, de braços abertos, para me dar um beijo e um grande abraço. Mas é tudo mentira, entendeu? Então eu não vou enganar para ninguém, né? Então, por mim seria dessa forma, mas não é da forma que eu quero, mas sim da forma que Deus quer fazer. E que a forma que Deus vai fazer, eu não sei. Eu não sei, amados. Eu sei que a única coisa que eu tenho que fazer é confiar. Mas é muito difícil, entendeu? Não vou dizer que é fácil pra ninguém, porque não é fácil. É difícil sim. Entendeu? É difícil porque a gente fica carente, a gente chega a um ponto que a gente tá tão cansada,
que a gente quer um pouquinho de carinho, a gente quer um pouquinho de atenção. E olha que eu que era a pessoa fria, a pessoa distante, entendeu? A pessoa que já não estava muito acostumada com essas coisas, entendeu? Assim, de muito carinho, muito, né, mimimi. E hoje eu sinto falta, entendeu? De um carinho, eu sinto falta da atenção, eu sinto falta do abraço, eu sinto falta dos beijos, eu sinto falta daquela coisa chata em cima de mim me perturbando 24 horas, entendeu? Eu sinto falta das mensagenzinhas, entendeu? Que ele pegava na internet para poder mandar para mim. Eu sinto falta de tudo isso. Hoje eu sinto falta de tudo isso, entendeu? E hoje eu não tenho mais nada disso. Hoje eu tenho um marido frio dentro de casa, inconstante e totalmente indiferente. Mas só que hoje ele tá em casa, entendeu? E assim, eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer, que Deus ainda vai mudar muita coisa, né? E eu vejo nele, quando eu começo a buscar com vontade, que às vezes eu fico cansada e eu desanimo um pouco. E quando eu desanimo, eu vejo que ele fica mais tempo na internet, ele passa mais tempo em conversas, ele passa mais tempo escondendo as coisas, né? E quando eu começo a buscar mais, que eu me fortaleço e começo a buscar mais, eu vejo que ele se distancia disso, essas coisas incomodam ele. Entendeu? Por isso que eu falo pra vocês que tem que buscar em oração e tem que crer naquilo que você não tá vendo. Porque a gente começa a ver nos pequenos detalhes. Hoje eu vejo nos pequenos detalhes. Apesar de eu sou humana, eu sou fraca, né? Às vezes eu tô fraca. Mas eu vejo nos pequenos detalhes essas mudanças, entendeu? Quando eu oro menos, eu vejo que ele se distancia mais de mim, ele se aproxima mais da internet, ele se aproxima mais da mentira. Quando eu oro mais, ele se distancia disso, porque isso tudo começa a incomodar ele. Entendeu? Então, ele se sente incomodado pelo pecado que ele mesmo está cometendo. E aí ele começa a querer mudar. Mas é uma briga constante, né? Porque a minha vida também não é nada fácil, né? Além de eu ter o meu problema com ele, eu tenho problema com meu filho, problema da minha mãe, que todo mundo já sabe, né? Então, às vezes eu me sinto muito fraca em relação a tudo isso. E como eu falei pra vocês, você é sincera demais? Tá? Sou, gente, sou muito sincera, sou muito sensível, apesar de não parecer, mas eu sou muito sensível. E o fato de eu estar aqui falando com vocês é o que me fortalece, é o que me dá força e ânimo. Porque vocês não têm noção de quantas lágrimas eu derramo pelo dia. Quantas vezes eu dobro os meus joelhos e questiono a Deus e chorando. Sabe? Vocês não têm noção de quantas vezes eu choro por causa de tudo que eu tenho passado, né? Eu choro pela vida da minha mãe, eu choro pela minha vida, eu choro pelo que eu passo com meu marido, entendeu? Eu choro pelo meu filho, eu choro porque eu queria, às vezes, um abraço, eu queria uma atenção e eu não tenho, né? E eu questiono muito a Deus porque eu sou sozinha, né? Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu tô ali pra todo mundo, né? Eu dou apoio a todo mundo, eu ajudo todo mundo, eu ajudo em oração, eu ajudo pessoalmente, eu ajudo com força, eu ajudo com tudo que você possa imaginar. E eu não tenho ninguém pra me ajudar. Então, às vezes é bem complicado, entendeu? Você se sentir sozinha mesmo, sabe? E é assim que eu me sinto. Eu me sinto muito sozinha, né? Hoje eu tava com dor na coluna, né? Fui dar banho na minha mãe e a cadeira escorregou, minha mãe quase caiu no chão e foi bem difícil pra mim, cheia de dor, ter que puxar ela do chão para tentar colocar ela em cima da cama
para depois repetir o processo todo de novo, né? Puxar a cadeira e tal, para poder botar ela ali para tomar banho. E repuxa muito minha coluna, repuxa, né, minha perna. E você saber que você é sozinha para fazer todas essas coisas, né? Você não tem com quem contar, né? Não tem nada. Então, assim, é bem complicado. Então, eu quero passar para vocês isso. Não é para ninguém ficar com pena de mim, não, gente. É só porque para vocês verem que todo mundo passa por vários tipos de problema, vários tipos de aflição. E não é só o nosso casamento que está desandando. Parece que a vida toda da gente está desandando, né? Mas tenha força, tenha foco. Não deixa de olhar para Deus, porque Deus está suprindo todas as nossas necessidades. Ainda que os seus olhos não consigam ver, ainda que você não consiga ver o agir de Deus, Deus está agindo a nosso favor. E a palavra de Deus diz que Ele vai nos justificar. Então a gente não precisa se preocupar com o que está acontecendo, com as humilhações que você está sofrendo. Entendeu? Deus vai te justificar no final. E é só isso que você tem que crer. Você tem que crer no agir de Deus na sua vida. Que Deus vai te justificar. Tá bom? Então, se você gostou dessa palavra, se ela está edificando a sua vida, curte, compartilha, se inscreva, tá? Querendo saber mais um pouco sobre tudo isso, pode falar comigo, me chama nos comentários, me chama no direct lá do Instagram, tá? Fala comigo que eu vou estar conversando com você sobre tudo isso, tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Então, um grande beijo pra você, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.